Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Herói por Acidente e Nerd Homem-Aranha Longe de Casa. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando a Raiz e Nutella de hoje, Herói por Acidente foi o primeiro longa-metragem que o ator Martin Starr fez em sua carreira no ano de 1992. E Homem-Aranha Longe de Casa é o mais recente, no qual interpreta um dos professores do Peter Parker, o Roger Harrington. E Nariz, parece que o papel do Doutor Estranho em Homem-Aranha 3 foi revelado. Eita, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Vamos lá. Quando o Doutor Estranho foi revelado no filme Spider-Man No Way Home, né, que ainda não tem título oficial aqui no Brasil, foi dito que ele seria uma espécie de mentor do Peter Parker, tal qual foi Tony Stark, tal qual foi um pouco também do Mistério. Muita gente torceu o nariz, né? E se for verdade este rumor, de fato é isso que vai acontecer. Porém, a dinâmica que está sendo estabelecida entre os dois personagens é algo muito interessante, se for verdade. Tá. Nariz, me responde uma coisa. Você já assistiu um filme chamado Ratatouille? Já assisti. Você lembra que o protagonista, né, o Remy, ele tem tipo um fantasminha de um chefe que fica perseguindo ele o filme inteiro, né? Que é o Gusteau. Você se recorda disso? Lembro. É quase como se fosse a consciência do Remy, praticamente. Tá. E vale constar, né? Só uma curiosidade, que o Gusteau existe na vida real, tá? Mas não vem ao caso agora. Tá, e só pro pessoal entender, Remy é o ratinho no caso. Isso, exato. É o protagonista do Ratatouille. Estão dizendo nesse rumor que toda a participação do Doutor Estranho no Spider-Man No Way Home vai ser em sua forma astral. E a dinâmica que ele vai ter com o Peter Parker é exatamente igual à dinâmica que o Remy tem com o Gusteau. Tá, ele vai ser tipo que nem o pessoal faz aquelas brincadeiras de desenho animado antigo, que tem o anjinho e o diabinho que aparece, que ficam falando as consciências, só que vai ser só o Doutor Estranho. Exato. Ele vai ser, não sei a razão, não sei se ele estará ocupado com alguma coisa, mas aparentemente a forma física dele não estará lá. Ele vai ser realmente um fantasma na cola do Peter Parker do início ao fim. Eita. E cara, desculpa, isso é uma dinâmica muito legal. Vai ser muito engraçado se for desta forma. Ainda mais que o filme se passa no Natal e existe uma história conhecidíssima do Natal chamada A Christmas Carol, que é um conto de Natal aqui no Brasil, que conta a história do Scrooge, que ele é uma péssima pessoa, ele é obrigado a enfrentar os fantasmas dos natais passado, presente e futuro. Esses fantasmas em particular, como os próprios nome deles dizem, né? Mostra o passado do personagem, mostra o presente e o futuro, mostra o porquê, uma linha narrativa que a gente entende o porquê que ele virou um ser humano escroto, porquê que ele é um babaca. Não que o Peter Parker seja um babaca, mas eu imagino como o Doutor Estranho, ele tendo essa dinâmica meio Scrooge e os fantasmas dos natais passado. E talvez, repito, pelo fato do filme se passar no Natal, por ser um filme de Natal, eles usem isso como uma espécie de referência. Legal. Tanto, e até o rumor diz que uma das razões, né, do Doutor Estranho não estar presente fisicamente é justamente por causa dessa loucura do multiverso. É como se ele entendesse que teria que estar ao lado do Peter Parker, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo dele, né, nos mundos dele, melhor dizendo, que ele não tem como estar lá fisicamente. Legal. Então talvez, isso indica também que talvez o poder dele tenha evoluído. Lembra na cena pós-créditos da WandaVision, que nós vimos a Feiticeira Escarlate de boaça, tomando o seu chazinho, no café da manhã, tranquilona, porém a forma astral dela estava estudando ali o Darkhold. Sim. Nós havíamos dito
dito que o Doutor Estranho, ele não conseguia manter a sua forma física e a sua forma astral, ambas funcionando ao mesmo tempo, que pelo menos não com base nos filmes. Só que no filme, no primeiro filme em particular, ele acabou de adquirir os poderes, né? Ele tá estudando ainda. Agora, nós vamos ver um Doutor Estranho muito mais experiente. Eu acredito que ele seja capaz, sim, de conseguir continuar, né, no plano físico, fazendo o que ele tem que fazer, enquanto no seu plano astral ele também consegue dividir a sua atenção, né, tentando ajudar o Peter Parker. Olha, essa evolução do Doutor Estranho pra mim não seria nenhuma surpresa, porque é só a gente pegar os filmes em que ele participou. O primeiro filme, que é dele mesmo, que ele tava praticamente um noob. Ele era level 1 ali de mago e no final ele teve que virar um level 10 pelo menos ali pra conseguir, né, derrotar o vilão do filme. Por quê? Porque ele conseguiu também usar a joia do tempo, né? Então, beleza. Tivemos uma evolução no próprio filme dele. Depois ele aparece no Thor. No Thor, ele já tá fazendo outros tipos de magias que ninguém sabe qual que é. Entendeu? Falou, opa, ó, ele melhorou, hein? Né? Ficou legal ali, hein? E de repente ele aparece em Vingadores e o cara tá o demônio. O cara já tava muito bom, tava muito foda, tava fazendo outras coisas lá que você fala, caralho, onde que ele aprendeu? Quando ele aprendeu? Porque pra gente, a gente não sabe quanto tempo se passou exatamente ali naquele período. Mesmo ele sendo muito estudioso, foi um baita salto. Então, nada mais justo do que ele terminar de dar um salto maior ainda e conseguir fazer outras coisas extraordinárias. Não, exatamente. Mas só pra constar, no primeiro Doutor Estranho, sabe, o Dormammu, I've come to bargain, né? Eu vim para ganhar, que ele repete a cena várias vezes, é dito que ele não ficou uma semana, alguns dias, algumas horas, que ele pode ter ficado centenas de anos enfrentando o Dormammu. É, tem essa Entendeu? também. Então, né, isso dá pra ficar fortinho, né? Nunca se sabe o nível de experiência que ele adquiriu nesse período de tempo. Pensando em RPG, enfrentar o Dormammu dá muita experiência, principalmente se derrotar ele. Exatamente. E Nariz, continuando com os rumores de Homem-Aranha, por mais que todo o elenco renegue, o próprio Tom Holland vive batendo o pé, dizendo que Tobey Maguire e Andrew Garfield não estarão no filme. Como já citamos em trocentos outros podcasts, fontes quentes dizem que eles estão sim. Eita porra. Eita. E resolveram stalkear, sabe quem? Uma mulher chamada Tatiana Detman. Quem é Tatiana Detman, afinal de contas? Ela é a namorada de Tobey Maguire. E ela está seguindo em seu Instagram Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon, que é o melhor amigo do Peter Parker, né, nesse universo dos filmes. E eles olharam que ela seguiu eles recentemente. Olha aí. E assim, vamos lá. Dentre esses três atores, seguir o Tom Holland e a Zendaya, beleza, porque Tom Holland tá muito famoso, tá fazendo vários filmes, a Zendaya sempre foi famosa, ganhou o Emmy, mas ninguém se importa com Jacob Batalon. Puta que pariu, que filha da puta. Ele só é o Ned. Desculpa, ele é mó legal, mas ninguém seguiria esse cara. Assim, ao menos que você tivesse alguma ligação com o Homem-Aranha. E ela não tem cara de ser super mega fã da Marvel, apesar de ser a namorada do Tobey Maguire. Que também então, não tá lá nessas coisas pra Marvel também, né? O Tobey Maguire. Exato. Mas já foi o Homem-Aranha, né? Já foi o Homem-Aranha. Mas... Então... Ou seja, a namorada do Tobey Maguire seguir essas três pessoas e ter seguido eles recentemente, já estão especulando que talvez o Tobey Maguire pode ter levado ela no set de gravações do Homem-Aranha 3. Ela ficou amiga dele de alguma forma. E por isso que ela seguiu esses atores no Instagram. Só sei que aí tem coisa, entendeu? Como diz a famosa gíria popular, tem caroço nesse angu. Sim. E o Tom Holland, Nariz, ele não cansa de dizer nas entrevistas que o Homem-Aranha 3 é o maior filme que ele fez em sua carreira. Sim. O cara esteve em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato.
e diz que o Homem-Aranha 3 é o maior filme que ele fez na vida. Tem algo errado, né? Tem coisa aí, entendeu? Tem coisa aí. Muitos rumores dizem que realmente a Marvel está tratando esse filme com um segredo maior do que foi tratado o de Vingadores, né? Pra esconder tanto, é porque eles têm alguma surpresa. Por mais que, né, se for o multiverso, a surpresa já foi pro ralo. Pelo menos como essa dinâmica pode acontecer entre os 3 Homens-Aranha ainda não foi revelada. Eles ainda estão realmente tentando guardar mistério. E o Tom Holland disse, Nariz, que ele nunca gravou uma cena de ação tão grande como uma cena de ação em Homem-Aranha 3. Ele disse que foi a cena de ação mais grandiosa na qual ele esteve. Ele esteve na batalha final de Vingadores Ultimato, Nariz. Não tem nada maior que aquilo. Entendeu? Então, entendeu? Pra ele falar um negócio desse, homem, é porque tem que ter aí 80 Homem-Aranha na mesma tela, na mesma cena. Olha, vai ter o Homem-Aranha do Atari aí nesse filme, vai ver. Mas lembre-se que a gente trouxe já algumas informações de pessoas que faziam voz de Homem-Aranha de videogame, que pessoas que emprestaram rosto pra personagens, né, e que estavam falando que poderiam estar nesse filme. Então, assim, a gente já trouxe muita coisa sobre esse próximo filme do Homem-Aranha, sobre esse multiverso. Muita coisa pode rolar, ou então o Tom Holland tá fazendo o que o Visão fez. Eu interpretei com um cara mais sensacional, o meu ídolo e não sei o que, no final era ele mesmo. Então, ou pode ser que Tom Holland também tá jogando uns verde meio errado. Se for ele mesmo de um multiverso, seria legal também, né? Tipo, imagina uma cena assim, ter vários Peter Parker do Tobey Maguire, vários Peter Parker do Andrew Garfield e vários Peter Parker do Tom Holland. Pode acontecer. Seria interessante. Multiverso pode tudo, gente. Multiverso é o fanservice ultimate, assim, o supremo que existe atualmente na cultura pop. Muito bem, depois desse multiverso de informações de Homem-Aranha, a gente traz as manchetes do dia. O filme Venom 2, que deveria estrear no mês de junho, foi adiado para o dia 17 de setembro pela Sony. Irmãos russos celebram lançamento de Liga da Justiça de Snyder Cut e dizem, de 2 viciados em super-heróis para outro, muito empolgados por ver que a sua visão foi totalmente realizada. Muito respeito, estaremos assistindo junto com todos os outros. Pesquisa aponta que a série do Loki é a mais aguardada da Marvel Studios. Zack Snyder tentou mostrar Superman com barba e mullet em Liga da Justiça, mas estúdio recusou. Exibição nos cinemas do filme Viúva Negra será decidida no último minuto. Ralph Fiennes, o Voldemort de Harry Potter, critica ataques à autora J.K. Rowling. Muitos games estão gratuitos no Play at Home da PlayStation Network. Entre eles, Horizon Zero Dawn. E você não precisa ser assinante da PlayStation Plus para ter acesso a esses jogos. Personagem da Era de Ouro da DC, o Homem-Hora, está com um filme sendo desenvolvido. Muito bem, depois dessas manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Quero sempre te lembrar, segue a gente na Aurelo, no Spotify, no YouTube, pra não perder nenhum episódio aqui do Nerd Raiz Nerd Nutella. Ou claro, na sua plataforma de podcast preferido, mas siga o Nerd Raiz Nerd Nutella, tá certo? Lembrando também que você pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os podcasts, tem várias brincadeiras, quiz, curiosidades, muita coisa boa que a gente sempre coloca por lá. Inclusive, tudo que você já perdeu, você confere nos destaques do Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Segue a gente, porque lá você pode tirar suas dúvidas, mandar sugestões e muito mais, falar com a gente também, inclusive nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Muito obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para as pessoas que gostam desse assunto que você conhece. Assim, você tem mais alguém para debater várias coisas aqui que a gente traz no Nerd Raiz Nerd Nutella, tá bom? E lembre-se, não se esqueça, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella.
Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.